Boa tarde, pessoal. Queria primeiramente agradecer a presença de todos e agradecer principalmente a disponibilidade, né, do nosso palestrante especial de hoje. Então, a gente está dando início, né, ao nosso glaucoma Zoom e hoje a gente vai ter, né, a trabeculotomia transluminal assistida por gonioscopia, tá? Abo-interno, que é a GAT, né, com uma cirurgia ao vivo, que até onde a gente se sabe é inédita no Brasil, cirurgia ao vivo pela plataforma Zoom, tá? Com o Dr. Bruno Mendes de Faria, tá? Que está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Vai fazer cirurgia ao vivo, tá todo o esquema montado aí para nós, para a gente, né, ter esse privilégio. O Bruno é membro do, né, do Instituto de Oftalmologia Marco Rey, ele atua lá no serviço, né, de glaucoma e catarata, e também é voluntário, né, no Hospital Universitário da Federal do Rio Grande do Norte. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Bruno, que é um grande amigo que nós já devíamos estar vendo aí, né, o título de cidadão honorário aí de BH. Nós vamos estar olhando isso aí. O Bruno, seja muito bem-vindo ao Glaucoma Zoom. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Alberto. Obrigado a todos aí da organização desses eventos aqui, através da webinar, através do Zoom. Eu estou acompanhando todas as aulas e é um privilégio poder participar e compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês. Infelizmente, a gente não pode estar presente, né, se vendo muito pouco nos congressos, mas essa nova forma aí veio para aproximar bastante a gente. E vamos... A minha tela ainda não compartilhou, não? Compartilhar aqui minha tela. Tudo certo aí, Alberto? Então, beleza. A gente vai falar um pouco sobre o GAT, né? Especificamente utilizando um fio de sutura. Né? E eu vou só explanar um pouco, porque não dá tempo para eu esmiuçar aqui todos os estudos específicos, né? Então, eu vou só explanar quais são os principais estudos para a gente ir para o caso cirúrgico, né? Então, aqui é o primeiro estudo do Grove, onde ele introduziu a técnica, um estudo retrospectivo, utilizando, na época, um microcatéter, o iTrack, que é comercializado pela Adapt aqui no Brasil. Você pode fazer tanto o GAT como a viscodilatação ou a canuloplastia com viscoelástico, né? E ele mostrou resultados iniciais bem positivos nos primeiros dados dele, uma redução de 30% no glaucoma primário de ângulo aberto e um resultado bem expressivo nos glaucomas secundários. Né? E como complicação, ele, ele, ele mostrou o ifema como a principal complicação. Um outro estudo também que foi inicial aí nos glaucomas congênitos juvenil, né, um número não muito alto, mas com resultados excelentes, né, houve uma redução de 50% em 9 olhos, 54% em 5 olhos não obteve tanto, assim, mas houve ainda uma redução de 15 milímetros de mercúrio. E a complicação mais observada aí até então só é ifema. Em 2016 foi quando ele introduziu o fio, utilizando aí o fio para realizar o GAT. O Grove utilizou vários fios, né, e hoje, atualmente, ele usa o Prolene 5.0. E isso deixa a técnica bem mais acessível, né? Bem mais barata e acessível. Em 2017 foi mostrado também aqui um estudo com óleo já operado, né? Pós-track, pós-dispositivo de drenagem, trabectome e também com óleos que já foram submetidos a procedimento de ciclo destrutivo. Também mostrou resultados positivos aí com a redução de 60% da pressão intraocular.
Gente, eu não estou esmiuçando, né? Eu estou só apresentando os resultados por cima, né? Do estudo dos iniciais, e aí eu vou mostrar os mais atuais. O GATT não tem tanto estudo ainda, né, publicado quando comparado com os outros MIGs aí que já existem no mercado. O Grover também publicou os resultados dele com 2 anos de acompanhamento, né, que demonstrou uma eficácia nesse período. E chegando para os estudos mais atuais, que grande parte é retrospectivo, desses que eu estou apresentando, acho que eu acredito só 2 prospectivos. Resultados excelentes também em glaucoma secundária corticoide, né, tanto em adultos como em pacientes pediátricos. E esse estudo aqui, a gente está vendo que nada são só coisas bonitas no GAT, né? Tem complicações. Até então, ifema, mas essa é uma outra complicação que é comum, que é o descolamento cílio-coroidal, né? Porém, esse estudo aqui ele não relatou como é uma complicação, mas que foi resolvida uma conduta expectante dentro do primeiro mês, né? Eles usavam OCT para ter essas imagens aí e ele viu que tem esses pequenos descolamentos em alguns quadrantes, às vezes nos 3 quadrantes. Então, é porque eu estou acompanhando a minha tela aqui, aí eu estava pulando, estava falando da tela seguinte, né? Tá. Não foi observado aqui que esse descolamento, né? Ele não foi dado como uma complicação de interferindo na pressão intraocular. Na verdade, ele baixava mais a pressão, ele dava um efeito adicional ao GAT. Você vê nessa tabela aí que primeira semana, a pressão ela é bem mais baixa no GAT aí, nos grupos que teve esse pequeno descolamento aí de cílio coroidal e que depois espontaneamente ele voltou ao patamar similar aos pacientes que não tiveram. Mas a gente não sabe ao certo qual é o mecanismo que causa isso. Provavelmente quando a gente vai tracionar o fio. Então, a gente traciona o fio em direção ao centro, né, em direção ao centro, e aí isso aí pode tracionar o corpo ciliar, né, o esporão escleral e o corpo ciliar, causando essa alteração, esse pequeno descolamento do corpo ciliar. A outra questão importante é que aquela tela lá, né? O Karouk, ele foi comparado com o GAT nesse estudo, no retrospectivo, com o intuito aí de mostrar que será que vale a pena? Será que vale a pena a gente abrir 360 ou basta só 180 ou um setor? Né? Então, eles utilizaram aí pacientes de maioria com a severidade maior, a gente consegue ver aí no grupo. Agora a diferença de grupos, né, 27 no grupo do GAT e 74 no grupo do Karouk, né? E o resultado final foi similar, né? Então ele viu que ele atingiu mesma redução, tanto pressórica como de medicação. A gente pode questionar algumas coisas, até a parte de interesse de conflito, né? Mas acredito que o MGAT, né, que se fosse o caso de não abrir 360, seria um MGAT, ele é uma excelente ideia, diminui chance de maiores ifema, ao mesmo tempo de maior trauma intraocular. O tempo de cirurgia vai reduzir um pouco mais, mas a princípio eu acho que é muito cedo cientificamente falar qual que é, se 180 ele é suficiente
para atingir um resultado que a gente quer do que 360. A gente provavelmente vai ter mais estudos aí para mostrar isso para a gente. Um outro estudo também que veio recentemente foi comparando, foi o GAT em pacientes já operados, com trabeculectomia, né, e ele separou em 2 subgrupos aí de pacientes com glaucoma primário, de ângulo aberto, e pseudodisfoliação. Ele observou que esses pacientes o grupo que teve GAT pós-TREC com pseudodisfoliação, ele teve um poder maior de redução da PIA, mas isso já estava até esperado, que a patologia do pseudodisfoliação é mais direto ali na malha trabecular, né, onde a gente remove durante o GAT. Quando você compara isolado os 2 grupos, ele observa que teve sucesso nos 2, mas que atingiu maiores reduções de pressão foram o grupo do pseudodisfoliação. Como complicação, eles relataram ifema, e que é o que é mais comum, e um paciente teve uma iridodiálise, né? Que pode ter sido semelhante àquele caso de tracionar e de causar iridodiálise durante o procedimento cirúrgico. Essa impregnação de hemácias ou de sangue ali na setinha branca, na cápsula posterior, eu nunca observei na minha prática. Então, eu botei essa foto aí do estudo deles, e essa foto com ifema, isso é uma coisa comum no pós-operatório do GAT. Você mesmo deixando ele pressurizado, em alguns casos vai aparecer esse ifema aí. Normalmente esse nível de ifema, uma conduta expectante, o paciente dormindo com a cabeça mais elevada, ele vai sendo absorvido em média de 7 a 10 dias, ou até um mês em alguns casos. Uma outra imagem aqui do estudo, uma imagem de OCT, mostrando o canal aberto. A gente não... Então, observa essa imagem, esse é desse estudo, mas se a gente for comparar com a outra, faz sentido, né? O que a outra teve. Então, quando se existe uma resistência da parede do trabeculado maior, ou o médico tracionar tão rápido, aquilo pode desinserir o esporão escleral, anteriorizando aí a, a íris, né? E causando aquelas fendas lá, como um descolamento ciliocoroidal. Então, eu falei aqui dos resultados, né, do grupo de pseudodisfoliação, ele obteve um pouco mais de resultado, quando comparado com glaucoma primário de ângulo aberto. Bom, eu sempre tento mostrar esse vídeo, não sei se eu vou conseguir rodar, vamos lá. Bom, mas aqui é um vídeo do Alex Wang, né, onde mostra a drenagem do aquoso, e o que vale a pena pensar um pouquinho é porque a gente ainda está muito verde o conhecimento da drenagem, né? A gente sabe e espera, e é o que se fala, que na região nasal inferior, é onde tem mais chance de estar os vasos coletores, e é onde a gente vai ter o approach dessas cirurgias angulares nessa região. Mas em alguns vídeos do Alex Wang, ele mostrou que não é tão uniforme assim essa drenagem, e ela varia. Ela pode variar, às vezes tem drenagem melhor superior, um pouquinho inferior, ou até temporal, existe drenagem de aquoso. Eu coloquei esses 2 estudos aqui, mais antigos, 2015, só voltando no passado, né? Essa técnica angular ela é muito antiga, né? Então, nos congênitos, aqui é um estudo de 2015, onde ele compara aí que é a trabeculotomia 360 graus absterno com a trabeculotomia convencional, mais a TREC, nesse caso. E ele obteve resultados semelhantes, iguais, né, parecidos. Né? Então, e que foi comprovado aqui nesse outro estudo, né, que abrir, no caso do congênito, né, absterno, você conseguir abrir o canal 360 graus, quando você comparado com a trabeculotomia convencional, ela obteve mais resultados que eu digo, atingiram uma pressão aí no estudo, se não me engano, em média menor que 12, do que na trabeculotomia
convencional. Esse é um paciente que eu fiz um MGAT e realmente a gente consegue observar sim uma drenagem num setor pequeno. Eu procurei nessa aula só mostrar foto, deixei 2 vídeos, que era aquele do Alex Wang e esse agora. Não sei se roda, mas o interessante desse vídeo é que quando a gente vai após o GAT, no caso aqui um MGAT, um setor que eu abri pequeno, chega a ser 90 graus, nem 180, a gente consegue ver o BSS entrando, né, pelo espaço ali subconjuntival, pelas veias episclerais ali e deixando branquinho essa região. Vou passar aqui para a técnica. Obviamente a gente precisa, cada cirurgião aí às vezes tem a sua lente de escolha, né, para realizar a cirurgia angular. Eu gosto muito da lente de Rio, acho que o custo-benefício dela é bom, é uma lente boa, resistente, não é tão pesada. O ideal é você se habituar com essa lente, porque ela vai ser a sua mão esquerda e essa cirurgia ela trabalha com as 2 mãos e com os 2 pés. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder tanto tempo. Existem lentes, né, que não precisa inclinar microscópio, como a lente do Ike. Né, a gente consegue ter uma visualização direta aí do trabeculado e acompanhar 360 graus, às vezes, essa progressão do fio. Essa aqui é uma foto que eu tirei aí no centro oftalmológico, uma experiência, né, única aí de operar o GAT no 3D. O interessante do 3D, o que ele ajuda no GAT, não digo não é nem a tela, não é nem a tela que está ali, que você está vendo aquela imagem muito grande, mas é a inclinação da ótica aí, que você consegue inclinar à vontade, como você não vai posicionar ela no seu rosto, você está, né, só olhando na tela, então você inclina bastante, então você não precisa inclinar tanto a cabeça do paciente. E a imagem ajuda também, né? Você vê uma imagem de um ângulo bem grande na sua frente. E eu acho que o 3D ele ajuda um pouco nessa cirurgia quando você soma isso. Se adaptar ao 3D no microscópio que não inclina, você não vai ter tanta vantagem de usar o 3D aí, ao meu ver, para a cirurgia angular. Coloquei algumas fotos agora, então nem todo ângulo é assim que você consegue ver os detalhes, que a malha trabecular é pigmentada, que você consegue, né, separar bem as camadas aí do seio camerular. E eu só nomeei aqui cada setor. E aqui em seguida a gente consegue ver que nem todo ângulo realmente é pigmentado. Esse aspecto do ângulo aí, que às vezes você vai ter que, né, você olha às vezes no consultório, você consegue enxergar na agonoscopia, quando senta aqui no microscópio ele muda um pouquinho, de repente que você fez um bloqueio, o paciente aumentou um pouquinho a pressão e aí colabou um pouquinho mais o canal, mas faz a paracentese, a gente dissegue, nem todo canal está cheio de sangue. Então, às vezes a parede, aí o seio camerular ele você não vai conseguir distinguir por cor, né? Você vai ter que ir pela experiência de anatomia mesmo aí. E isso aqui é um ângulo de um congênito, né? Porque é totalmente diferente. Eu aprendi a operar congênito aqui com meu pai e isso me deu uma segurança para continuar, né, e fazer os gatos no congênito quando a gente tem uma transparência mínima aí da córnea. Né? Quando não tem, eu tento fazer o abo externo mesmo e a melhor opção com relação ao abo externo, eu tento usar o catéter. Mas o fio é possível passar, mas é um pouco mais difícil pela atresia, né, do canal que às vezes tem. Uma imagem aqui do aspecto angular após o GAT, né? A gente observa que é defendido a hipótese um MGAT superior, tá? A gente acumula menos pigmento, você vê aí que é muito pigmento no ângulo inferior, então o MGAT, se for por optar por MGAT, eu sempre tento passar para cima, né?
quando o paciente não tem TREC, né, obviamente, mas se for optar por um MGAT, eu iria fazer superior, né, e é assim que o pessoal do Canadá faz. Uma coisa que eu não escuto muito falar, e que eu acho que eu já comentei, é sobre aspirar. A gente já procurou deixar metil, bolha, mas para evitar ifema, que é a principal complicação dessa cirurgia, é deixar o olho, no meu ver, hipertônico, né? Então, ao final da cirurgia, é esperar um pouquinho mais. Lavar bem a câmara, hidratar a paracentese. Se não tiver autoselante, você pode dar um pontinho ou fazer um pré-pocket para autoselar a incisão e deixar o olho hipertônico. Deixou muito duro, está com medo, espera um pouquinho, não tira o bléfaro na hora, espera um pouquinho que ela baixa, né? Ou você deprime um pouquinho na paracentese. Mas esse aqui é um primeiro PO de GAT, né? E esse aqui é outra imagem. Então começou a aparecer esse primeiro PO para mim depois que eu comecei a deixar o olho hipertônico. Até então deixava bolha, o pessoal falava em cheio de metil, e aí eu realmente não vi uma vantagem. Agora, deixar o olho hipertônico funciona. E em alguns casos, mesmo deixando hipertônico, acontece isso. Esse nível de fema ainda consegue ser absorvido com 7 dias, aquele com 7 dias. Então, uma conduta expectante. Agora sim, esse nível de fema eu recomendo aspirar. Né? Isso é uma paciente que a gente não fez antiemético, eu recomendo fazer antiemético. Logo no intra aqui, operatório, assim que o paciente sair da mesa, e ele evita evita enjoo de paciente vomitar. Se é um paciente que vomitou, eu já tinha saído daqui no outro dia na clínica que ela veio me falar que ela teve enjoo e teve que, né, fez uma manobra de valsalva e deu esse fenão aí que foi próximo agora da quarentena. Antes eu acabei por acompanhar expectante. Ela passou uns 20 dias para poder chegar nesse nível aqui, que também absorveu, né? Mas eu recomendo naquele nível de fema já entrar de novo no centro cirúrgico, lavar a câmara e deixar o olho hipertônico e esperar um pouquinho. Depois operatório, na medicação, com medicação tópica, só de GAT, o que eu faço de rotina é um antibiótico, né? Um antibiótico, uma associação, perdão, uma associação de antibiótico e corticoide por 7 dias. Então eu tento tirar mais rápido esse corticoide quando é só GAT, para evitar pico. Um anti-inflamatório hormonal, aí eu estendo ele um pouquinho para 30, 35 dias. E a pilocarpina, ela vem sendo muito contraditória, mas eu acho que ainda é bem, ela ajuda bem no pós-operatório, pós-gato, para evitar sinéquia. Então, eu deixo pilocarpina 2 vezes ao dia por 15 dias. Se o paciente não tiver queixa de dor de cabeça, de irritação pela pilocarpina, eu deixo mais 15 dias, uma vez ao dia, e aí eu paro. Sempre deixar medicado, né? Eu sempre deixo uma associação aí de preferência, um timolol com dozolamida no primeiro mês, e se tiver tudo bem, depois do primeiro mês faz um washout. Mas não impede nada de você deixar a medicação oral, né? Deixar Diamox, tá? Porque não tem fístula, né? Já no Facogat, eu estendo um pouquinho mais o corticoide, né? Desmamando a cada semana até 30 dias. O antibiótico 7 dias e o anti-inflamatório hormonal também por 30 dias. Pilocarpina do mesmo jeito e sempre uma medicação associada. Eu só faço o washout depois de 30 dias. Né? Os picos foram observados aí em torno de 20% a 30%. Né? Então, a medicação antileucomatosa no primeiro mês é importante para evitar pico. O caso cirúrgico de hoje que eu separei para a gente fazer, então é de um paciente de 59 anos, tá? Ele está em uso de terapia máxima, né, com a pressão de 30. O olho direito, ele
Vamos lá. Então, ele tem uma acuidade visual, porque eu estava no próximo slide. Ele tem uma acuidade visual de 20/20 no direito, né, com a refração bem baixa, praticamente plano, e no olho esquerdo 20/50. Tá? Agora sim, a pressão. Então, ele é do olho direito, ele é fácil, tem uma trabeculectomia funcionante, né? E no olho esquerdo, ele tem um pterígio recidivado e fácil. O olho direito, ele tem uma pressão de 14 sem medicação, tá? E o olho esquerdo, ele está com 30 de pressão com medicação máxima e tópica. Infelizmente, é um olho que tem um glaucoma avançado, né? Esse paciente é um paciente nosso da universidade. Com certeza, optaram por operar primeiro o olho de melhor prognóstico, que tem há 1 ano essa trabeculectomia, o direito, que está bem, e ele estava na espera de fazer uma nova trabeculectomia no olho esquerdo ou GAT. Ele tem um ângulo bem aberto e uma microscopia especular muito boa. Bom, o caso é esse, e perdão aí, a gente adaptou aqui o centro cirúrgico com 3 computadores e ao mesmo tempo a minha tela que passava lá, ela estava atrás da outra que estava aqui, então eu me confundi um pouquinho na tela, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem um pouquinho para vocês do GAT. Tem gente aqui perguntando que não tem acesso a Prolene no serviço, se você já utilizou com outro fio, sem ser Prolene. Olha, Difícil, né? o Grover, eu nunca utilizei outro fio, tá? Só utilizei o Prolene. Mas o Grover já utilizou o nylon, né? O nylon 6-0, 5-0, 4-0. O problema do nylon é que aquele cogumelo, aquela bolinha traumática que a gente faz na ponta, ela não fica tão bem formada. Né? Ela dá mais trabalho para você formar essa bolinha aí, tá traumática, mas dá para fazer com nylon. Tá. Tem muita gente perguntando assim, esses pacientes que são um glaucoma mais avançado, com baixa visão, essa hipertensão que a gente tem que deixar no pós-operatório imediato, se você já teve algum problema com isso. Então, esses pacientes que têm baixa de visão, normalmente eu deixo ele medicado oral com Diamox o primeiro mês, se for necessário, e só paro um análogo da prostaglandina. Né? Às vezes eu paro só por uma semana, se for o caso. Eu deixo ele bem medicado. Então, esse paciente que não pode de jeito nenhum ter nenhum pico, o interessante dessa cirurgia é que você pode deixar medicado, né? Obviamente, você vai Não tira operar nada esse paciente, né? Imediato. esse paciente de hoje, você pode, eu fiz um manitol ali, então a gente opera com um grau de segurança alto para não ter pressão positiva no intra e evitar pique. Eu vou deixar medicado. Depois de 1 mês é que eu faço o washout. Se a gente conseguir, né, reduzir a pressão. A gente está quase aqui. E aí, Clarice, mais dúvida aí, Clarice? Tem mais alguma coisa que mandaram para você aí? Tem coisas que você já respondeu aqui. Peraí que eu vou conferir aqui em cima. O pessoal ainda está insistindo na pilocarpina, sabe, o Bruno? Aqui tem uma pergunta se ela não teria... A pilocarpina não teria uma ação mecânica favorável no pós-operatório do GAT? Acho que você já respondeu, né? Que tem, né? Que pode ter uma interação aí com as drogas, né? Eu acho o seguinte, eu já peguei alguns pacientes que vieram de procedimento minimamente invasivo, parecido com a GAT, e que vieram assim com
com complicações justamente de sinéquias, assim, bem na área ali da incisão do trabeculado, tudo sinequiado. Então, induzia um glaucoma de ângulo fechado e pressões elevadíssimas, tal. Tivemos que fazer realmente até tubo em alguns casos assim. Você não acha que realmente a pilocarpina, uma vez que você faz a incisão do trabeculado todo, você tem, se o teu sistema ele realmente está funcionando, ele acaba, em alguns pacientes que têm uma insinuação da região posterior da íris, ele acaba puxando a íris. A gente vê isso nos assistentes. Às vezes a gente tem que entrar com pilocarpina, em alguns casos da assistente, porque o assistente está puxando. E aí a íris se insinua ali naquela região ali do lúmen do assistente. E eu vi em alguns casos assim de Karuki também. Você não acha que deveria realmente manter a pilocarpina, mesmo em casos bons, mesmo em casos assim, sem enfema, pelo menos como você falou, uma vez ao dia, aí, por um bom tempo, até você ter um equilíbrio pressórico? Olha, Emílio, como eu te falei, eu deixo ali normalmente 15 dias 2 vezes e 15 dias uma vez. Quando eu vejo que a gente faz uma agonoscopia e não viu sinéquia, não tem inflamação, é onde eu paro. Aí vai soltando, A entendi. Eu tive um paciente que um ou outro eu estendi um pouco, 2, 3 meses, mas um paciente que hoje ela ainda usa, ela operei ela o ano passado. Ela usa 2 gotinhas de pilocarpina, ou é uma, não me recordo agora, mas ela usa ainda. Eu não consegui parar. E a pressão dela vai assim para 30 rápido, né? Ela já tinha uma sinéquia, essa paciente. Ela fizeram uma Entendi. TREC nela. Fizeram uma TREC e ela tinha aquele cristalino um pouco intumescente. E aí eu fiz uma faco, tirei as sinéquias, ganhei aí 50%, não fiz o GAT logo nela. E eu vi que não resolveu só fazer a faco e tirar as sinéquias, porque eu tirei sinéquias de um setor lá de 180 e voltou uma parte. Foi aonde eu fiz o GAT e removi a sinéquia de novo. Então é um olho que, se tirar a pilocarpina, vai sinequiar tudo. E ela tem um campo bom até, essa paciente. Mas quando essa Mas paciente, eu tiro, entrando nesse caso eu seu, não se deixo. você, quando ela voltou para você com a pressão mais elevada, já pós-GAT, na agonoscopia você vê a insinuação da íris no lume da incisão? Desculpa, Emílio, repete para mim, por favor. Quando essa paciente chega para você, que você falou que ela chegou com pressões mais altas já pós-GAT, por isso que você mantém a pilocarpina. Você, quando ela chegou nessa situação de pressão mais elevada, você chegou a observar na agonoscopia alguma insinuação da íris no lume, na região da incisão ali do trabeculado? Sim, era ali que estava sinequiado, na minha região ali da onde eu fiz a goniotomia inicial. Ô, Bruno. Estou colocando o campo aqui, e aí eu estava Não, pode tentando ficar pedir para o tranquilo. paciente olhar. Não, vai ter mais uma pergunta aí, Clarice. Fala aí. Tem várias. Agora começou a aparecer. Tem gente perguntando se você já viu alguma incidência de glaucoma maligno no pós-GAT. Glaucoma maligno. O Dr. Flávio Marigo está querendo saber se, dentre as complicações do procedimento, qual que é a incidência de ciclodiálise acidental e de hipotonia crônica persistente? Pensa nas duas. Clarice, só um instante. Chama o anestesista. Só um pouquinho. Tudo certo aqui, Clarice? Só um pouquinho que eu vou falar com o paciente, Clarice. Você vai repetir essa pergunta para mim, tudo bem? Tá, fique à vontade. Só um pouquinho. Pessoal, como a gente está, né, acostumando com tudo aí. Eu caí, voltei, estou de volta. O Bruno está aí fazendo negócio ao vivo. Eu realmente não tenho conhecimento, né, de nada pelo Zoom ao vivo. E aí a gente vai lá no Faustão, né? Eu não sei, a gente tá ficando velho. Tem gente aí que às vezes nem conhece o Faustão, como ele era, né? Mas quem sabe faz ao vivo, não é isso? É isso mesmo. Mas uma coisa que é muito importante, que nós todos aqui falamos para os nossos fellows e residentes, gente, é respeito pelo paciente, né? Então, você viu, Bruno, ó, espera, eu vou conversar com o meu paciente aqui e já volto. Isso a gente, independente de tudo, a gente não pode tratar o paciente como olho, né?
Então, antes de começar a cirurgia, a gente tem que conversar com ele. Terminou a cirurgia, está com residente, qualquer pessoa está aflito para comentar como que foi. A primeira coisa é conversar com o seu paciente. Né? Foi tudo bem? Como é que foi? Libera o paciente, depois discute com o residente. Agora, eu acho que vale a pena a gente deixar ele concentrar e podem mandar as perguntas e depois a gente volta, tá? A gente não tem pressa aqui para terminar a reunião. Eu estou anotando tudo e depois a gente volta com as perguntas. A gente só fez uma breve discussão porque o Bruno estava escovando, né? Ele não está em campo ainda, tá? Então, o pessoal ia falando que, né, que realmente vai depois, mas ele não estava operando. Agora que ele estava escovando, dava até para ouvir o barulho ali, né? Agora que ele vai começar e a gente deixa ele concentrado, naturalmente, e aí voltamos para a discussão, né? Aqui eu coloco a lidocaína, né, em gel, né, e aqui a gente prepara o fio antes. Então, normalmente eu utilizo esse fio de Trolene. O interessante dele é que o catéter utilizado, né, de início, ele mede 12 centímetros, 12,5. Eu já medi esse fiozinho dessa ponta a outra aqui, ele tem mais ou menos esse tamanho. De 10 a 12. E eu gosto de utilizar essa memória dele. Esse fio aqui, ele amassa. Se apertar, ele amassa. Essa memóriazinha dele, ele me ajuda. Então, eu corto no semicírculo, nos dois lados. Aí eu utilizo esse tamanho. Isso meio que a gente padroniza para saber a quantidade de fios. Se você ficar fazendo a cirurgia, você sabe quanto que foi, quanto que entrou. Eu utilizo aqui um Cauté portátil. Vocês estão vendo aí? Era bom você ficar lá na alta. Tá perfeito aqui, então, Bruno. Tá. Então, você não precisa encostar aqui, você faz um pequeno abaulamento mesmo. Ela não pode ser nem tão fina, nem tão, né, nem não tão grande, senão ela vai ter dificuldade. Você pode fazer dos dois lados, escolher a melhor que ficou. Você faz um lado. E também, caso o fio entorte ou amasse, você pode utilizar o outro. Não precisa voltar. Se ele ficar inclinado, você pode cortar. Né? Você pode cortar e fazer de novo. Esse aqui eu achei melhor do que o outro. Está um pouquinho inclinado, mas a intenção dele é ficar traumático, só na pontinha. Eu acho que esse tamanho está bom. Vamos ver o outro. Deixa eu cortar esse aqui. Então, se não ficou bom, você corta essa pontinha e faz outro. Perdão. Aqui já ficou grande demais. Vamos utilizar essa outra aqui. Essa aqui é o ideal. Aquela lá ficou um pouquinho grande. Então, mas também daria para utilizar. Vou fazer as incisões agora. Então, a cabeça do paciente, não sei se estão vendo minha mão, aqui tem outra câmera aqui do lado. Vocês estão vendo essa... Tá, a cabeça do paciente reta. Nós estamos vendo. Tá. Como é a primeira vez que esse paciente vai operar, ele não tem TREC, ele tem uma cirurgia de pterígio recidivado, então eu vou optar aqui por passar o fio em direção superior. A paracentese, você pode fazer inclinada um pouquinho em direção ao ângulo. Tá? Tenta fugir um pouco dos vasos, para não pegar vaso. Não precisa entrar todo, só um pouquinho, é só o fio que vai entrar ali. Eu vejo muita gente fazendo essa incisão principal com essa de 15 graus, pode, mas eu acho que não fica tão alto-selante como você faz com a lâmina para cirurgia de catarata, é mais padrão, né? E essa aqui é 2.2.
Mas pode fazer o 2.4 ou a incisão que você for optar por fazer sua catarata. A orientação aqui é fazer temporal e mais córnea clear. Você não precisa ter pressa. Se a cirurgia, se quiser correr, fica feia. O bom é essas incisões que elas não sangram. O sangue vai para debaixo da lente de gônia e embaça bastante. Tá, agora eu estou fazendo um estilo isobárica. O paciente fez um peribubar ali, uma anestesia, mas mais para dor, né? A gente lava aqui a câmera com achilo e agora aqui, cara, Dani, é o Carbacol. Nada impede de usar metilcelulose, mas eu gosto muito do Viscoat. Já tinha comentado isso, pela transparência, facilidade de remover e manter a câmera. Ele mantém a câmera melhor para mim no intraoperatório, eu não tenho que ficar repondo várias vezes. Então a gente não pode deixar tão hipertenso nem muito molinho, senão deprime a córnea. Se deixar muito molinho o olho, o próprio peso da lente igônia vai fazer as estrias e você vai ter dificuldade de visualização. Então, nesse momento a gente já deixa o fio pronto. Eu vou fazer de novo esse fio aqui. Eu achei ele um pouquinho grande também, eu quero ele menor. Quando essa pontinha fica um pouco grande, ela entra na câmera fácil. Me dá uma pinça aí. Cotonete. Só uma pinça para tirar isso daqui. Cautela. Então a gente só vou refazer essa pontinha na traumática que eu achei que ficou um pouco grande. Um pouquinho menor. Pinça. Então a gente posiciona o fio na câmera antes de inclinar. Eu gosto de deixar ele nessa posição. Tomar cuidado com a mão esquerda para você não puxar ela. Você pode deitar o fio para cá também, né? Também. Você pode deixar nessa posição se quiser. Ó. Ela vai ficar mais longe da sua mão, mas eu me acostumei com ele assim. Então é assim que eu vou deixar. Então nessa hora, a gente recoloca um pouco mais de gel. É onde a gente vai visualizar o ângulo. A gente pede para o paciente, né, seu Marcos, inclinar um pouquinho a sua cabeça. Isso, Marcos. Né? Tiltar aqui um pouquinho o microscópio. Eu não tilto tanto o microscópio. E a gente vai visualizar, antes de operar, visualizar o ângulo. Né? Se você quiser economizar tempo, você sobe um pouquinho o microscópio para achar melhor ali, antes de fazer o zoom. Só... Então, a visualização ideal é o segredo dessa cirurgia.
Isso, a agulha. Deixa uma bolinha ali. Na hora que for entrar, não traumatizar ali a incisão. Né? Um leve toque. Um leve toque. No trabeculado anterior ou não pigmentado. Já. Você pode fazer a viscodilatação local. Eu procuro fazer não muito grande. Ali você tem certeza que está no canal aqui, ó. O fio no canal. Né? Você vê ele, o fio passando no canal. Você progride o fio, tenta não traumatizar nada. Quando a gente sente essa resistência que ele está chegando a 180 mais ou menos. Então a gente pode tirar aquele sangue do meio. Você aumenta a luz do microscópio, por favor? A progressão do fio, ela é lenta mesmo. Por que você não faz M-GAT, doutor Bruno? Porque eu faço sem querer M-GAT. Tem casos que o fio, olha a dificuldade que ele vai. Né? Existe canal de Schelem que a gente não sabe se ele tem aonde está essa atrofia dele, aonde está localizado o segmento onde ele vai ter maior resistência. Então, a gente tem que ter paciência aqui e ir aos poucos. Se você empurrar o fio com muita força, ele entorta e você não vai conseguir mais fazer. Mas aí aqui o M-GAT já está garantido. Então você coloca aqui. Olha lá o fio vindo, gente. Paciência, fio, o canal, ele tem essa resistência. Eu não peguei um canal, aqui existe canal de Schelem, que ele vem, vai com facilidade, mas esse não. Esse aqui ele vai, mas tem essa resistência. Me dá o... Tá boa a imagem aí? Nesse exato momento ela deu uma travada, mas tá boa. Com resistência. Ó,
pontinha rebate por cima. Abaixa aqui minha máscara. Um pouco mais, ó, um pouquinho. E o fio na região, tá embaçando meu microscópio, abaixa aqui mesmo. Uhum. Segura o fio aqui no centro. Eu acredito que é nesse momento onde aquele problema do descolamento ocorre. Alguns colegas às vezes puxam com muita vontade aqui. E talvez isso, aqui está embaçado, passa a mão aqui para mim. Então, aqui às vezes se você tracionar com muita vontade, o que acontece? Você acaba tracionando, né, o corpo ciliar, tudo. Tem tempo não. Não, piorou aqui. Dedo. Então, só aqui você pode reposicionar, né, o paciente. Não é não, Marcos? Tudo bem, Marcos? Tá indo, beleza. Então tá. Então, como eu te falei, o fio tem essa memória. Olha que ele fica, né, como ele tá, né? Ele mostra até a região que a gente fez, andou, né? Os piquezinhos que ele tem aqui nele. Bom, aqui a gente fez então um GAT 360 graus. O outro passo importante aqui e seguro, no meu ver, é aspirar esse feno. Aí você pode usar aqui, lógico que hoje eu fiz faco aqui na clínica, então a gente está com o IA. Tudo funcionando aqui hoje, então você pode usar uma dupla via sem problema, ou só irrigar, né? Mas remover aqui todo o visco elástico, no caso coesivo, mas pode usar um dispersivo. Com a mão esquerda, você pode... Obrigado, Suelen. Não precisar disso tudo. Então, com a mão esquerda, você pode já, para não ficar perdendo câmera, já hidratar aqui um pouquinho pela paracentese. Mas é normal aqui esse frango refluir de volta. E é nessa hora que eu acho interessante deixar o olho duro. Não ter vergonha se precisar dar um pontinho aqui, né? Que é muito comum nos congênitos, né? Cotonete, por favor. Eu sempre faço de rotina o Vigamox intracameral, tá nas facos. Diluído, a minha técnica está falando aqui. Diluído, doutor. Diluído. Vigamox diluído, tanto na faco como no GAT. É nesse momento que eu deixo hipertônico e eu oriento não ter pressa para tirar o bléfaro. Tá? Não ter tanta pressa para tirar o bléfaro daqui, porque senão você Bruno, pode... Antes de você tirar o bléfaro, que é o Emílio que está falando, aqui dá para ver muito bem, eu acho que você podia mostrar para o pessoal, como a região perilímbica ficou branca por causa do fluido do moracoso. Sim, do BSS, né? Então, Emílio, você acredita que eu não percebi? Eu só consigo ver isso nos vídeos editados.
Você conseguiu Não, ver? dá para Aí eu ver não vi. claramente, dá para ver claramente. O pterígio atrapalha a nasal ali, né, um pouquinho, mas ali inferior, superior, É, tá. Se você ainda tem que fundir mais BSS, acho que fica até mais claro, mas acho que dá para você com cotonete mostrar aí para o pessoal como realmente os vasos episclerais ali que são, né, oriundos dos vasos, olha, isso, ó, e embaixo, como tá branquinho, ou seja, já está fluindo, né, o sistema coletor já tá sendo preenchido pelo olha para BSS que baixo, você Marcos. injetou aí. Olha aí, ó, O pessoal branquinho, ó, chama de olha só. blenching, né? O blenching, exatamente. Olha só que bonito. Emílio, Eu deixei o vamos olho, esperar ó, o eu Bruno. deixei o olho bem durinho aqui. Aqui a gente acabou. Eu deixei o olho bem hipertônico, você vê que parou de refluir sangue para dentro da câmara. Tem um pouco de hemácia, por isso está um pouco turvo. E eu prefiro, às vezes, até ter um pouco de, de, de edema, às vezes um pouquinho na córnea nos primeiros dias, do que ter sangue, tá? Porque ela vai baixar, ela começou a baixar já, ó. Eu espero realmente esse tempo mesmo, não tô. É esse tempo que eu espero para a gente, para poder tirar o Olha como tá blefe. branquinho. Olha como tá branquinho, gente. Ali, o blend ali. Olha para baixo, Olha olha para só. baixo. Se você pegar o vídeo antes e agora é que a gente consegue ver a diferença, né? É isso que eu mostro. Então, a cirurgia foi a dificuldade que eu tive aqui, realmente, eu não foi em ver o canal, não era o Seio Camerolar melhor do mundo, mas a dificuldade que eu tive aqui realmente foi vencer aquelas resistências que ele tem. Ele tem umas atrofias, uma resistência dentro do canal que eu peguei bem próximo mesmo, do fio e fui caminhando devagar. Se você pega muito longo, ele entorta. Aí você não consegue mais progredir, você tem que abrir, né, fazer o M-gato. Por isso que eu brinco, assim, eu faço M-gato sem querer, né? E às vezes é só M-gato que eu consigo fazer, em alguns casos. Por isso que eu ainda opto por fazer 360 graus. Certo, gente? Então aqui a gente acabou, a gente não tem um enfema importante e a gente vai tirar o blefaro com calma aqui. E fazer o antiemético. Eu sempre peço agora, depois que minha paciente passou mal, teve aquele enfema, eu sempre peço para fazer o antiemético. A gente não quer um esforço aí, né, agora no pós-operatório de uma semaninha aí mais quietinho, deitar com a cabeça elevada, né, ficar mais sentado. Algum caso de fema tardio, assim, 10, 15 dias, de repente o paciente fez uma atividade física e voltou a sangrar? Então, Canadani, eu vejo isso muito nos congressos, né? O pessoal fala, eu não faço gato, e o pessoal que eu falo, os professores aí nossos, às vezes de fora, não faço gato porque é um paciente meio jovem, tá, ele faz academia e com 6 meses ele sangrou o olho. Eu nunca tive. Eu já vi fema assim do ressangrar dentro do primeiro mês, né? Mas depois que cicatriza ali, eu nunca vi ressangrar. Tá? Eu não tenho essa casuística nem essa experiência para te falar pessoal. Tá? Mas eu já vi colega falar que ressangra e eu operei. Eu acho que essa cirurgia vai muito bem nos glaucomas secundários, que acaba sendo pacientes jovens. Né? Às vezes o paciente tem muita alergia. Acho que eu postei lá um vídeo outro dia, um paciente de 35 anos, e que tinha pressões mais ou menos uns 30 também, era bem alta, e era secundária corticoide. O paciente treinava, ele voltou a fazer academia após um mês e de lá para cá nunca mais, não teve mais sangramento. Ele demorou o enfema dele um pouquinho, mas não vejo sangramento não a longo prazo, tá? Agora no pós-operatório imediato e do primeiro mês, dependendo do paciente, pode sangrar. Você não pode fazer isso no paciente que usa anticoagulante e que não pode parar anticoagulante. Aí é um problema. E edema de córnea persistente, você já teve? Então, eu costumo fazer uma microscopia especular nos pacientes antes e após, pelo menos com um mês, e eu fujo daqueles olhos que tem a córnea que não é muito boa, mas eu nunca tive edema persistente não de córnea também.
Bruno, o pessoal está perguntando sobre o parabéns pela material, cirurgia, assim, sobre as pinças que você utiliza, algumas perguntas, assim, além do Prolene, né? Você podia falar para a gente qual a marca de pinça, o que você utiliza? Olha, a pinça, eu recomendo a pinça 23 Gauge, tá? Se puder, que seja serrilhada, mas também funciona com aquela pinça de retina que é reta. Eu estava operando outro dia, a minha técnica me deu a pinça, ela não chegou, que é os dentinhos, ela confundiu com serrilhado com o dente. Ela me deu a pinça de um retinólogo, colega meu, e eu fiz a cirurgia numa boa. Mas o problema é que a pinça sem ser serrilhada, se fosse num caso como esse, eu não ia ter aquele atrito de você pegar e empurrar um pouquinho. Ela fica deslizando, sabe, no fio, você não progride. Então, pinça eu recomendo, aqui no Brasil você vai achar da Rumex, 23 Gauge serrilhada. Você vai, a gente desenhou aí uma pinça junto com a Odus, mas eu não tenho nenhum interesse de conflito. Eles só me pediram para ajustar a pinça dele. Na verdade, já existia a pinça da Odus e a gente fez uns ajustes. Então, eu não tenho nenhum interesse comercial. E eles falaram: dá um nome, doutor Bruno. A gente está tentando criar um nome aqui para essa pinça, que ela já é vendida pela Odus, é só você pedir lá, não, a pinça que o doutor Bruno usa para GAT. Tá? A diferença dela é que ela abre, ela tem uma abertura, tá específica ali só para exatamente já para o fio, mais ou menos, né? E ela não entra, ela não abre tanto empurrando o olho. Antigamente essa pinça ela abria muito para frente e ela batia no ângulo, e ela abria muito também de extensão, né? Dava muito, machucava muito a DCM e a íris ali. Então, essa que eu utilizei aqui no vídeo, que a gente espero que tenha sido gravada, é da Odus, essa pinça que a gente utilizou, né? Tá? Mas a da Rumex, então, e da Odus são as duas pinças que eu tenho experiência aqui no Brasil que eu recomendo. 23 Gauge serrilhada reta. O Emílio De me deixou. material, de material, Emília, eu uso, só esqueci de falar da lente, né? A lente de Rio, tá? É a lente que eu tenho mais experiência. Ô, Bruno, o Emílio me deixou falar agora, Vamos lá. Eu vou cortar de novo. Ô, Bruno, parabéns pela cirurgia. Tinha confiança que você ia fazer o que você sempre, né, já nos mostrou aqui. E aí agora ao vivo, né? Tem gente aí até de fora do Brasil nos assistindo. A minha pergunta é o seguinte: eu queria que você lembrasse, claro, mas compartilhe um pouco dos dados, né, do artigo que você submeteu, para a gente ter uma noção mais ou menos, sem ser né, porque às vezes você fala, ó, esse caso, posta lá no grupo, esse caso ficou bom, esse caso ficou bom, mas você deve ter um trabalho submetido aí, queria que você falasse um pouco da eficácia, só para os meninos entenderem realmente o potencial, né, que o GAT tem, entendeu? Que às vezes o pessoal duvida que realmente tem um efeito hipotensor tão grande. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente. O efeito hipotensor, a gente ainda está, né, galgando aí para ter essa certeza, mas ela a gente não tem como comparar essa cirurgia com a cirurgia fistulizante, né? Eu costumo escutar, baixa quanto? A gente não tem esse valor, baixa quanto. Às vezes se opera um paciente de 20, né, milímetros de mercúrio e a pressão vai para 12. E você opera outro paciente de 20 e vai para 8. Então, eu acho que tudo depende também do olho em si, da pressão episcleral. Acho que tudo isso envolve isso, mas ela realmente o gato surpreende. Vamos ver como vai estar esse paciente, mas eu já tive paciente com pressões de 30, né, que foi para níveis aí de 11, 10 ou até 8. Então, surpreende um pouco a gente. Tá? Com relação ao estudo nosso, retrospectivo, vai ter pacientes aí da minha curva de aprendizado, né, onde eu tive mais até dificuldade na técnica e pegou uns pacientes que eu já estava melhorando na técnica. Então, o meu resultado com o GAT eu acho surpreendente, tá bom? A cirurgia, ela não veio para substituir outra, eu acho um outro erro. Eu acho que a gente escolher o paciente ideal é importante para essa cirurgia, para a gente dar essa opção para ele,
mas sempre lembrar que o glaucoma a gente tem que estar de olho e ter a carta na manga para a segunda cirurgia, caso precise, ou segundo tratamento que seja clínico, né? E o erro é pensar que vai substituir outra, de forma alguma. Acho que essa cirurgia não veio para ficar na frente da track. Aí eu acho que tem cirurgiões aqui no Brasil, né, que faz track magnificamente bem, que não tem às vezes a necessidade nem de fazer um GAT desse, tá? Mas com relação ao meu estudo, é um retrospectivo que tem um N aí de mais ou menos, acho que 72 olhos, e a gente teve um resultado positivo. A gente observou que abrir 360 graus, ele tem uma vantagem maior do que abrir 90 ou abrir 180 graus. Né? Abrir 270 graus, ele tem uma vantagem maior do que abrir menos. Entendeu? Isso foi um dos pontos chaves aí do nosso estudo, e que ainda faz eu acreditar que 360 graus é um pouquinho mais, a longo prazo, é um pouquinho mais satisfatório para o paciente, para a gente não perder esse acesso, porque isso é uma vez na vida, né? Essa cirurgia, você não vai, eu acho que não vale a pena intervir de novo, né? Não funcionou mais aí, a gente vai para outra via. Aí, cheio de gente perguntando aqui, qual é o candidato ideal para o GAT? Jesus. Olha, o GAT, eu obviamente, ângulo aberto, o paciente que não usa anticoagulante, né, o que se usa, que pode parar, né, se você tiver numa região aqui, eu não tenho tanto paciente, né, com pseudosfoliação, não sei, dependendo da região que eu moro. No sul talvez tenha mais descendentes, né, de europeu, e esse tipo de olho aí, que o defeito, que o problema maior ali é no depósito da malha trabecular. Eu acho que esses pacientes eles respondem melhor e é mais seguro realizar o GAT, tá? Do que no simples do ângulo aberto, obviamente. E o secundário corticoide, ele realmente funciona muito bem para secundário corticoide. Existe já estudo que mostra que o corticoide ele inibe a produção ali da prostaglandina e que a gente produz, né? As células do trabeculado ele produz prostaglandina em dose baixa, e o corticoide inibe isso, e daí que pode também, por isso que pode causar pico, né? É uma das hipóteses que possa causar pico. Então, eu iria para pseudosfoliação e glaucoma secundária corticoide. Eu começaria com esses ângulos abertos aí. Bruno, eu vou repetir Pode ir, Marcos. Desculpa, Cléo. Vianello, tá bom, Bruno? Ô, Vianello, como vai? Parabéns para você, cirurgia linda, né? Queria que a minha tivesse ficado igualzinha à sua agora há pouco. Dúvida técnica, que eu acabei de vivenciar isso. O GAT correu bem, chegou no finalzinho, eu vi inclusive ele chegando à ponta final, encontrando com o orifício de entrada. Mas dessa vez não foi fácil pegar aquele flangezinho do prolene, e te confesso que eu acabei não insistindo até para não traumatizar aquela região toda. Quando isso acontece, como é que você faz? Qual que é a sua experiência? Quando ele não vai 360 graus, é isso, Vianello? Não, ele chegou a 360, ele encontrou um com o outro, só não conseguia pegar a cabeça do flange dele para puxar. Aí manter eu lavaria ali a câmara, se você quiser, você pode até nessa hora aspirar ou lavar. Talvez você não viu por baixa visualização, né? Repor o metil, limpar a câmara, reposicionar ali o paciente, já que ele está lá, então é só não ter pressa. Eu ajeitava ali a câmara, limpava a câmara, dilatava aquela região, dilatou lá, por cima do fio, rebate com a pinça fechada, abre só a pontinha da pinça e pega. Mas, no teu caso, eu acho que você conseguiu abrir, né? Aquele flangezinho, aquele cogumelozinho que forma, normalmente ele, quando você traciona pela paracentese, ele prende ali e ele consegue abrir um setor grande. Você conseguiu abrir?
Foi o que aconteceu. Eu lembrei que quando você esteve aqui conosco, você usou aquele artifício do gancho na câmara anterior. Então, o que eu fiz foi isso, né? Porque o gancho faz ele consegue te direcionar melhor o fio, né? Para não dar a sensação de que o fio vai voltar dentro do chulé. Não, E se você percebe que a parede do trabeculado ela é uma parede muito espessa, né? E que você tracionou, ele não começou a abrir, uma outra estratégia é essa aí mesmo. Você pega um Kugling, né? Ou um ganchinho e faz função vetorial contrária, né? Você traciona pela paracentrese e vai fazendo uma força vetorial contrária, ele vai abrindo para dentro da câmara. Ô, Cléo, tem algumas pessoas aí perguntando alguns conceitos que eu certamente, eu até porque acompanhei desde o início, o Bruno já falou, mas o Bruno, o pessoal está perguntando aí onde faz a incisão, qual agulha de insulina que você está usando para fazer aquela incisão inicial do trabeculado. Eu utilizei aqui a agulha de insulina 26 Gauge, tá? E alguns óleos, né? De congênito você pode utilizar 25/7, né? Aqui é maior um pouquinho, tá? Mas a de insulina normal, 26 Gauge mesmo. E a incisão que eu fiz foi uma 2.2, 180 graus mesmo, temporal. Tá? E quando é junto da faca, eu também faço uma incisão nessa temporal. Por que temporal? Porque se precisar ou se ele sair para a câmara, né, a gente tem um outro lado para passar também. Então eu faço bem no meio, bem temporal, e aí se precisar vai para um lado ou vai para o outro. Né? Por obstrução, por exemplo, se você pega um paciente, tem um médico que está numa curva de aprendizado nesse olho, talvez ele vai entortar esse fio na hora de progredir. Então ele tracionava em direção à incisão e abria o trabeculado onde o fio percorreu, né? E ele tem a opção, caso ele ache necessário, passar para o outro lado, fazer uma nova paracentese. Então, eu acho que a resposta é incisões 90 graus, 180. Quando você veio, Bruno, aqui, a minha primeira cirurgia, né, com você, uma dica legal foi que logo acima do trabeculado, assim, acabou o marronzinho do trabeculado, entre ali para diminuir menor o sangramento, né? E você também, aconteceu isso comigo, né? Eu passei o fio, empolguei, quando eu fui tirar minha mão do campo, o fio saiu todo, a gente voltou, virou o lado, passamos pelos outros 180 graus e completamos exatamente isso que você falou agora, né? Isso. A agoniotomia, né? Eu sempre tento pecar um pouco mais para cima, né? Tudo mais ali próximo do esporão sangra muito. Ali a cirurgia fica feia, suja, muito sangue. Então, sempre um pouquinho mais acima, ou seja, vai no trabeculado ali não pigmentado mesmo. E a orientação não é, né, fazer incisão. Pensa em tocar, porque o zoom é alto, então você toca. Tocou milímetros, 1, 2 para o lado e rebate para baixo. Né? E faz a viscodilatação como eu fiz ali facilita para você encaixar o fio naquela região que você está vendo do canal, aquela viscodilatação. Nesse ponto a gente pode relaxar, né? Foi nessa hora que você puxou o fio. Você colocou o fio, tudo certinho, aí progrediu o fio, sendo que você saiu do microscópio, você só moveu junto. Né? Acho que pelo gel ali, ele grudou na sua luva e acabou saindo. Ovo ao lado, passa pelos outros 180 graus, a gente completou 360. Isso. O doutor Homero também, né? Tá com alguma. Deixa eu só fazer uma pergunta interagindo aqui no chat. Deixa eu só fazer essa pergunta do Dr. Flávio Marigo, que foi antes, aí a gente até abre o microfone lá. Posso falar? Vocês precisam. Pode. Calma aí. Vai, Clarice. Eu tinha perguntado se você já viu ciclodiálise acidental e se já teve alguma hipotonia persistente crônica. Repete da ciclodiálise, Clarice. Não... A pergunta da ciclodiálise. Você quer que repete? Isso, por favor. Ele perguntou se você já teve alguma ciclodiálise acidental e se já teve hipotonia crônica persistente. Tá. Eu tive um paciente que, na minha curva de aprendizado, que eu acho que cometi um erro
e fiz uma goniotomia bem próximo do esporão. O fio ali, ele pode ir facilmente para o espaço supracoroidal, certo? Então, nesse dia, nesse caso, eu tive uma ciclodiálise, mas eu parei a cirurgia. Eu não consegui enxergar, mas cheguei a progredir, né, um quadrante. Mas parei a cirurgia porque eu não tinha certeza que estava no canal. Fiz uma track e a pressão baixou bastante. Eu converti para uma track. E no ultrassom é que eu vi essa ciclodiálise local que resolveu espontaneamente aí com o anti-inflamatório do próprio track, né? Que eu tive que usar corticoide. Ela melhorou, mas dava para ver bem claro. Dava para ver até no ultrassom uma condensação na região que eu tinha feito a goniotomia e tentei progredir o fio. E eu não documentei com o OCT nem com o BM, mas com o OCT, né? Mas no ultrassom a gente conseguiu ver uma região ali e na gonoscopia também. Mas não evoluiu com hipotonia. Professor Cronenberg, professor Homero. Então, eu queria saber do... Ô, Bruno, parabéns, viu? Uma cirurgia belíssima. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, obrigado, Homero. Obrigado, Cronenberg. Tudo bem, né? Eu queria saber se você já tem alguma experiência com essa cirurgia em crianças ou em glaucoma congênito, particularmente. Porque é muito raro, né? Glaucoma congênito, não sei qual que é a frequência aí, mas eu gostaria de saber. Ou não, você só faz em adulto? Sim, não, faço em congênito também. Quando a córnea ainda está transparente, né? Quando a gente tem ali um possível meio transparente, eu gosto muito de realizar o gato no congênito. Parece que o canal é todo grande, né? Então, ele não tem, eu não percebo tanta resistência como nesse caso nos congênitos, ele passa mais fácil, né? Apesar de passar um comprimento maior de fio. Mas sim, a cirurgia que eu opto aqui no congênito, com córnea transparente, é o GAT. E quando não consigo ter transparência, eu tento passar o fio ab-externo. E se o paciente tem condições de arcar aí com o eye-track, o microcatéter é uma boa ideia para passar ab-externo. Você consegue ver ali o trânsito, né, a fibra óptica caminhando ali no limbo, né, e o fio você não consegue por ab-externo, né? Mas o GAT é cirurgia de escolha. Para fazer ab-externo com fio é muito difícil, né? Tem que ser ab-interno mesmo. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço, professor. Professor Homero está aí? Cadê o Homero? Tudo deletado. Aí, ó. Ô, Homero, você falou lá que os MIGs estavam caindo, né? Você falou, ó, os MIGs caindo. Tá caindo os MIGs. Essa é um MIGs, ou é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Vamos lá. Que eu acho que vai ser difícil derrubar. Eu queria, obrigado. Eu queria me ouvir. Meu vídeo voltou ou não? Voltou. Que bom, Clarice. Deixa eu te falar. Não é isso, não. O Cronenberg me deu agora o que se chama de spoiler. Quando o cara atravessa o que você queria ter de intervenção. Mas eu estou brincando. A verdade o racional da cirurgia do GAT. Você está ouvindo, o Bruno? Tudo bem? Estou ouvindo. Tudo bom. O racional do GAT é justamente o trabeculado, onde está a resistência, todo aquele racional, que é a cirurgia do glaucoma congênito na sua essência. A trabeculotomia, que revolucionou a cirurgia do glaucoma congênito, tem todo esse racional. Então, a pergunta que eu faço é justamente isso. Por que 360 graus? Sendo que, isso é só para raciocínio, para a gente
entabular uma conversa. 360 graus, sendo que quando você faz uma trabeculotomia, a gente faz no máximo um quadrante, se a gente considerar a inserção do trabeculótomo de um lado e do outro. Então, eu não sei, é só uma pergunta que eu faço. Será que precisa mesmo de 360 graus? Será que 180 não está legal? E a outra ideia é mais ou menos isso. Um pouquinho da história das cirurgias trabeculares é que a trabeculotomia no glaucoma do adulto tem uma história. Cadê a minha atenção? Eu tenho alguma culpa nisso, Clarice? Não, né? eu acho que é o microfone do Bruno que está dando um chiado. A culpa é do cirurgião, geralmente. Não, sempre não é aqui não. É do auxiliar do cirurgião. O Bruno acha um culpado aí no bloco cirúrgico. Brincadeira. Olha lá. Então não é isso mesmo. Eu acho que será que 360 graus são necessários? E o que me incomoda um pouquinho é que a história da trabeculotomia no glaucoma adulto tem uma história de não muito feliz, vamos dizer assim, de sucesso. Tá? Isso é só um contraponto. Eu acho muito bacana isso, sobre todos os aspectos. Nós estamos aí. Eu gostaria de ter um volume, vamos dizer assim, cirúrgico, e estar ligado até algumas atividades para ter um volume cirúrgico para eu me inserir nessas novas técnicas. A gente, quando não tem um volume cirúrgico grande, a gente não pode estar ficando testando isso dentro de um critério de programas, né? Está ouvindo, Bruno? Tudo bem? Tô vendo. É porque o computador está aqui, às vezes eu olho aqui para o lado. Tudo bem. Não, é ótimo. A cirurgia é belíssima, né? Me deixou até um pouquinho com um dos defeitos que eu tenho meio com frequência, um pouquinho de inveja, mas tudo bem, eu vou suportar. Então, professor, você viu que eu mostrei na aula aí? Eu não sei se chegou. Na aula tinha 2 estudos lá, 2 trials, se eu não me engano, que comparava aí em congênito mesmo a trabeculotomia 360 graus, né? A AB externo, né? Com a trabeculotomia convencional. Ele mostrou aí ser bem mais eficiente do que a convencional, a 360 graus. Tá nessa aula aí 2 estudos, um de 2015 e outro de 2017, e eu concordo com a trabeculotomia em adulto. Eu fiz uma revisão, a gente não tem tanto estudo, mas os estudos realmente que tem poucos, eles falam que não é uma coisa, não foi, né, muito bem encaixada no glaucoma do adulto a trabeculotomia. Tá? Mas aí, com certeza, a base todinha da cirurgia angular hoje, ela veio da cirurgia do congênito, né? Da goniotomia, veio daquilo, né? Da época que eu não existia. Sorte sua, muito bom. Você ainda vai ouvir, não sei se você está me ouvindo, mas você vai ainda ouvir isso de alguém dos seus meninos no futuro. Ah, tá. Então, com relação a abrir 180, eu acho que é uma boa ideia, né? Tem casos, esse paciente, se eu estivesse operando, eu acho que há uns 2 anos atrás, eu não teria essa malícia de ir com calma. Talvez eu teria feito 180 e acabou por aí, entendeu? Eu acho que é uma boa ideia 180 graus, mas cientificamente eu acho que a gente tem que esperar ainda mais um pouco para comparar se vale mesmo a pena abrir 360 do que ou basta só 180. Vamos esperar um pouco, acho que a gente vai ter essa resposta em breve. Mas até então a técnica padrão é 360 e é a que eu tenho mais experiência. E, como eu te falei, tem casos que eu não consigo fazer 360, não tem como, o fio não passa. Então é 180. Então, E o resultado também faço 180.
O resultado é bom, o resultado é bom. Mas eu não tenho números, né, para te falar aqui qual é melhor, porque eu sempre, nos que eu abri 180, eu tentei 360. Essa cirurgia, essa técnica é uma das mais charmosas que eu entendo das cirurgias pouco invasivas de glaucoma. Eu acho ela fantástica. E qualquer hora eu estou entrando nesse. Já fiz algumas tentativas, etc. Existe todo existe a cirurgia, qualquer inovação cirúrgica, nós temos que ter volume para ter adestramento necessário. Né? E você tem isso, lógico, o mérito é muito mais do que somente ter o volume, mas é uma coisa muito bacana esse avanço da técnica cirúrgica. E parabéns para você, 10 para a cirurgia. Tá? Obrigado, professor. Bruno, a gente tem algumas perguntinhas aí. O Lisandro perguntou se porventura a brimonidina, utilizar ela perioperatório, poderia ter algum efeito de vasoconstrição. Olha, mas isso aí para evitar ifema, eu acho que não acho que isso aí seria relevante. Não acho que seria relevante para ter feito. Talvez, tem pacientes meio que usam, às vezes optam por uma associação que tem a brimonidina no pós. Eu tenho mantido, às vezes, no pós, quando o paciente já vem usando, entendeu? Eu não troco pela associação da dorzolamida com timolol. Mas eu não tenho como responder qual dessas aí influencia na parte vascular. Provavelmente a brimonidina, sim, né? A outra coisa sobre sangue é cuidado com a adrenalina, né? A adrenalina, ela pode sim diminuir a quantidade de ifema no intra, mas ao mesmo tempo pode causar um pico hipertensivo aí, violento aí na sua mesa cirúrgica e não ser uma cirurgia calma, né? Pois é, seu pai estava fazendo faco aí, você usou provavelmente o BSS. A gente tem como costume, em facoemulsificação, colocar a adrenalina no BSS. Aqui não. Mas aí não uso, tá? E a Samantha está perguntando uma coisa, não sei nem se o Marcos ainda está aí, mas acho que sim, que é a questão da dúvida exatamente do código de cobrança. Né? Aí eu vou te falar o que a gente já teve aqui. Aquela paciente, né, que a gente fez, o convênio cobriu, certo? Eles questionam porque realmente a trabeculotomia, se o auditor for atrás, ela é pouco realizada, é realizada mais em criança, entendeu? E aí um convênio ou outro ele vai liberar. A gente, igual eu falo, liberou para um, eu acho que aí fica mais fácil. E o Marcos perguntou a respeito do código pelo SUS. Aí pelo SUS realmente a gente não viu nada. Tem que colocar fistulizante e fazer. Isso. Ou você colocar o código de qualquer cirurgia, né? Tem um código lá que é qualquer cirurgia antiglaucomatosa. É outra opção. Né? Mas até a ANS liberar, né? O código que já foi solicitado aí, encaminhado, da cirurgia angular com ou sem o dispositivo. Bruno, a gente usou essa, foi isso mesmo, cirurgia antiglaucomatosa. Só um parêntese, assim, com relação à SUS, a gente discutiu isso semana passada no grupo do GAT que a gente tem aí, né? Fizemos a reunião do pessoal que já está experimentando sobre a batuta do Bruno. Em Belo Horizonte, por exemplo, se eu fizer isso no meu serviço, independente do código, o meu auditor vai me bloquear. Então, assim, e o pessoal que conseguiu em Ribeirão Preto, né? Conseguiu após um diálogo com a secretaria, eles colocaram um código específico. Então, assim, não tente fazer sem a conversa com o auditor, que eventualmente isso vira depois uma dor de cabeça enorme para o serviço, que não vai ter um faturamento de volta. Isso. E particularmente eu tenho feito só particular. Isso é de cada estado, né? Não, aqui sim, às vezes eu faço uma cirurgia por doação, né? Mas é particular. Tá? No meu privado, a maioria dos gatos são particulares, né? E no SUS a gente coloca o código da cirurgia antiglaucomatosa que o Bruno, do Rio Preto, né? O Bruno Teno Braga sugeriu
em conversa com o pessoal lá do estado de São Paulo, que seria uma cirurgia no congênito, tá? Que tinha uma idade, engraçada é a idade, que varia de 0 a 110 anos. Glaucoma congênito, que varia, Isso. pode ser em qualquer pessoa, pode ser congênito no adulto. Esse é o código de sugestão dele, desde que converse com o auditor antes. Pois é, os convênios, os convênios autorizam, né? Trabeculotomia. Ixi. Fala, Alberto. Se você colocar só fistulizante, como se fosse uma TREC. O nosso auditor anulou todas as cirurgias feitas de KDB ou de GAT, todas foram glosadas, não autorizou nenhuma delas. Mas entendeu? Qual o argumento dele? Porque querendo ou não, a cirurgia não tem código previsto e você, então, a princípio, não está autorizado a fazer. Na verdade, existe uma certa inflexibilidade do meu auditor, né? Eu enfrento talvez esse problema. Tomara que ninguém mais enfrente. Isso é muito local, gente. Isso é muito local. Acho que já deram a ideia aí, né? Acho que não discutindo isso não vai muito para frente. O Bruno, eu tenho só para finalizar aqui, para a gente não ficar muito tempo. A literatura fala assim, talvez o GAT é um dos poucos MIGs que tem muito resultado positivo em pós-uveíte, né? E como você mencionou várias vezes, em glaucoma corticogênico. E o ano passado eu conversei com uma médica da Cleveland Eye Clinic, a Karen Lauder, e ela só faz uveíte. E ela falou assim que realmente os casos, como após o uveíte anterior, dos jovens, o GAT foi assim, é a melhor cirurgia, na opinião dela. Você vê, especificamente falando nesse bastante ensaios, séries de casos em uveíte, jovem e no corticogênico. Isso, a minha experiência também em GAT, em grande parte corticogênico, são pacientes que tratam de uveíte, né? Ou que tiveram aquelas crises de uveíte e que só melhoravam com o uso crônico de corticoide, e aí desenvolveram o glaucoma. E esses pacientes jovens que eu tive experiência com, que tem uveíte, né, de repetição e que desenvolveram glaucoma secundária corticoide, eles ficaram muito bem com o GAT até o momento. Né? Eu acho que funciona bem. Tem que tomar cuidado com a parte de quando começa a dar edema macular. Né? Eu tive um paciente que teve, não pelo GAT, mas edema macular pela uveíte, e que eu acabei tendo que operar pelo implante do Ozurdex, né? Mas funcionou muito bem. Ele implantou o Ozurdex, teve que fazer medicação, controlou, mas temporariamente aí acabou tendo que fazer o GAT e ele ficou bem. Eu não sei até quando, né? O problema é que a gente não sabe até quando vai sustentar tantas crises às vezes, mas eu acho que é uma boa ideia para os pacientes secundários corticoide, né? Bruno, você tem que liberar o centro cirúrgico aí às 18 horas, né? O pessoal está me matando aqui já. Pois é. Pessoal, vocês podem mandar mais perguntas, a gente manda para o e-mail do Bruno. A gente pode colocar depois, ou então o Bruno volta para fazer outra e só tirar dúvidas. Mas eu queria muito te agradecer, foi sensacional, muito obrigada pela disponibilidade. Caminho aqui está aberto para você para quando quiser e quando puder. Muito obrigado, Clarice. Eu gostei muito de ter participado, né? A intenção, até eu pensei que minha aula tem muito vídeo, né? Tinha muito vídeo de cirurgia, e aí eu conversando com os amigos falava, o Zoom não roda vídeo muito bem. Falei, e a cirurgia ao vivo? Será que roda bem? Eu não sei como é que... Eu ainda vou assistir a gravação, porque eu não vi, como vocês viram, né? Eu estava aqui. Foi ótimo. Então, foi ótimo. Tá.
o ângulo não era aquele ângulo melhor do mundo, né? Quando a gente vê, é impressionante isso, outra coisa. A gente faz uma gonioscopia na lâmpada de fenda, quando senta aqui, parece que é outro olho. Entendeu? Não sei se foi a pressão aqui da câmera, mas quando eu olhei e falei, será que foi esse olho que eu selecionei? Mas deu tudo certo. É melhor certificar depois, né? Viu, Bruno? Isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. No consultório, o exame, a lente de gônio, ela dá uma visão diferente, ou seja, Posner ou Volk, é um pouco diferente da lente aqui cirúrgica, né? Então, às vezes a gente habituado com a clínica cirúrgica é diferente um pouquinho, mas foi o mesmo paciente aqui que só tinha um para operar, não tinha como errar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno. Obrigada a todo ter mundo participado e eu estou à disposição. Valeu, Bruno. Show. Um abraço pra você, cara. Parabéns, viu? Brunão, abração, cara. Obrigado, irmão. Bom feriado. Amanhã eu mando foto pra aí do primeiro PO. De 20 então, para tá bom. Joia. Parabéns, muito gente. obrigada aí, viu? Bom feriado, bom descanso. Obrigada a todo mundo que participou. Qualquer pergunta, envia pra gente que a gente responde depois. Isso aí. Parabéns aí, tá? Obrigada. Valeu, Clarice. Tchau. Até mais, Bruno.